Olá, meu amigo católico, evangélico, espírita e simpatizante do nosso programa Palavra de Fé. É com muita alegria que nós estamos mais uma vez aqui para compartilhar a Palavra de Deus, a palavra que nos traz fé, esperança e amor. Nesta oportunidade, eu quero compartilhar com vocês uma palavra muito interessante que está no Evangelho segundo São João, capítulo 8. Assim diz a palavra de Deus. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Uma palavra muito interessante, e essa história muito interessante, porque ela fala sobre julgamento, condenação, amor e perdão. Nós costumamos dizer que os fracos julgam e condenam. E no momento que eles estão julgando e condenando, eles estão com o dedo apontando para a pessoa, mas se esquece que tem 3 dedos apontando de volta para eles. Os fortes, eles amam e perdoam. Interessante que o amor e o perdão, ele não é feito somente de sentimentos, de emoções, mas a base do amor e a base do perdão é atitude, escolhas, decisão. Ou seja, eu tenho que decidir, eu tenho que escolher amar e perdoar. Foi o que Jesus nos demonstrou na prática. Ele é o maior exemplo de amor e também é o maior exemplo de perdão. Aqui nós verificamos que os religiosos da época, os legalistas, fundamentalistas, eles quiseram colocar Jesus à prova, trazendo uma situação onde a lei de Deus dizia que as pessoas que fossem pegas em flagrante adultério teriam que ser mortas apedrejadas. A questão não é o zelo da lei que estava em jogo. O que eles queriam é pegar Jesus em uma contradição. Jesus, conhecendo o coração e a mente deles, sabendo como eles se comportavam, o que eles pensavam, Jesus continuou escrevendo no chão. E algo interessante, porque os religiosos da época não se importaram em colocar aquela mulher numa situação delicada, humilhante, mas Jesus, ele mudou de comportamento
E Jesus, olhando para eles, porque eles insistiam que Jesus tivesse uma posição, e Jesus disse algo que até hoje ecoa em nossos ouvidos: quem não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. E eles, sendo acusados pela sua própria consciência, do mais velho ao mais moço, um a um, foram deixando as pedras e foram indo embora em silêncio. E agora Jesus estava só, com aquela mulher pega em flagrante adultério, um pecado que naquela época era mortal. E só Jesus poderia condenar aquela mulher, mas Jesus não a condenou. Jesus diz: vá e não peques mais. Jesus não foi conivente com o pecado, mas Jesus amou de tal maneira que aquela mulher foi transformada, radicalmente transformada pela atitude de amor e de perdão de Jesus. O que os religiosos da época queriam é que, se Jesus condenasse aquela mulher, Jesus, que era aquele que comia com as prostitutas, com os publicanos, aquele que comia com os pecadores, deixaria de ter automaticamente o amor e a atenção desse público. Jesus, se ele mandasse matar, ele também estaria afrontando a lei romana, porque somente Roma poderia matar. Aos judeus não era mais deixado esta oportunidade de matar. E se ele fosse contra a lei de Deus, ou seja, dissesse que para não matar, eles também estariam afrontando a lei do Senhor. Mas Jesus, conhecendo o coração, o intento desses religiosos, dos falsos mestres de Deus, falsos religiosos, Jesus disse: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então o perdão, na verdade, é a consequência e a operação prática do amor, porque somente pode perdoar quem ama. E Jesus demonstrou na prática isso, pois ele perdoou. O perdão, ele muitas vezes vai acumulando a falta de perdão por causa de mágoas, ressentimentos. Ele vai acumulando no nosso psique, na nossa mente, como se fosse algo muito pesado, um fardo pesado em nossas costas, e vai trazendo consequências e vai trazendo muitos malefícios. Então, na verdade, quando nós perdoamos, nós somos os maiores beneficiados. O maior beneficiado pelo perdão não é aquele que é perdoado, mas sim aquele que perdoa, porque é um fardo que é tirado das suas costas. Nós temos na Bíblia várias situações onde as pessoas perdoaram, e também temos outras situações que as pessoas não perdoaram. Em um desses exemplos, nós temos o devedor iníquo, o mau, que ele foi perdoado por uma grande dívida pelo seu credor, pelo seu senhor, e ele não exerceu da misericórdia que o seu senhor teve para com ele, com outro que devia uma quantia muito pequena, e colocou esse outro na prisão. E automaticamente o senhor, quando viu a situação, ele ficou furioso, e ele acabou indo para a prisão. Ou seja, a falta de perdão traz consequências danosas, traz prisões para aqueles que não perdoam. A fé e o amor, eles são condições indispensáveis para o perdão. A falta de perdão, ele traz doenças para as pessoas que não perdoam. Às vezes isso fica escondido, isso fica oculto, mas num momento é aflorado.
no momento aparece essa circunstância. Um exemplo é um senhor que já fazia muitos anos já que ele estava casado com uma senhora, e os dois, depois de idosos, ele acabou matando a sua esposa. E os filhos e os netos ficaram perplexos, os vizinhos ficaram perplexos. Mas por que o senhor matou a sua esposa? Aparentemente parece que vocês viviam bem. E aí ele acabou trazendo à tona o porquê daquela ação, daquela atitude que ele fez, de matar a sua companheira. Ele disse: olha, eu matei porque ela me traiu. Mas como? Uma senhora já idosa? A gente nem consegue imaginar tal situação. Ele disse: olha, ela me traiu com meu melhor amigo logo depois que nós casamos. Mas já faz mais de 50 anos que vocês já são casados. Mais de 50 anos eu vivia com esse peso, com esse fardo, até que eu não aguentei mais e eu acabei matando. Então a liberação de perdão, ele é mais importante para quem efetivamente libera o perdão do que para quem recebe o perdão. Uma outra situação, outro exemplo bem interessante, foi o pai que estava com a sua família, sua mãe e a criança de colo, num banco. Isso aconteceu aqui no Brasil já há muitos anos atrás. E entrou um assaltante e eles começaram a levar todo o dinheiro. E apareceu a polícia, começaram a trocar tiro com a polícia, e um dos tiros pegou a criança e a mãe, e os dois morreram na hora. Depois chegou a imprensa, chegaram as pessoas e perguntaram para ele: o que você deseja para esse assaltante? Ele, com muita dor, sofrendo a perda do filho e da esposa que ele amava, disse: eu só quero que ele conheça a Deus, porque se ele conhecesse a Deus, ele jamais faria isso, jamais faria esse mal. E o testemunho dele, a atitude dele, o perdão que ele deu para o assaltante, ele disse: eu perdoo ele, porque eu não quero o mal dele, eu quero o bem dele. Fez com que esse assaltante, depois passado um tempo, ele entendesse o mal e ele se redimisse de todo o mal que ele fez até então. O perdão, quando nós perdoamos, traz alguns benefícios. E o primeiro benefício é a paz. Mas não é qualquer paz, é a paz que excede toda a compreensão humana. Uma paz verdadeira, uma paz real, uma paz que nos deixa realmente alegres, tranquilos e serenos. O perdão também, quando nós liberamos, faz com que as nossas orações sejam respondidas por Deus. O perdão, ele nos traz a verdadeira liberdade, porque enquanto nós não perdoamos, nós ficamos presos com as pessoas, comemos com elas, bebemos com elas, dormimos com elas, nós não crescemos e as pessoas também não crescem, ficamos presos junto dessas pessoas. Queridos, talvez você tenha se magoado, alguém muito próximo tenha te magoado, tenha te ferido, e você talvez não consiga liberar perdão. Talvez você já até tenha tentado liberar perdão, tenha tentado até pedir perdão. Mas se você buscar Deus, se você buscar a presença de Deus, e Deus é amor, e o verdadeiro amor entra no teu coração, um amor ilimitado, um amor incondicional, um amor sacrificial, um amor de Deus. Esse amor, ele é gerado dentro de você, te faz com que você possa realmente perdoar. Perdoe. O maior beneficiado desse perdão vai ser você mesmo. Perdoe teu marido, perdoe tua esposa, perdoe os teus filhos, perdoe teu pai. Eu não sei o que eles fizeram contigo, mas perdoe, porque você
vai se sentir realmente livre e em paz, e Deus vai ouvir as tuas orações. Que Deus te abençoe, em o nome de Jesus.